noite para você que nos acompanha no nosso Didaquê. Para quem ainda não conhece, está chegando agora, o Didaquê é uma aula bíblica. A palavra Didaquê significa ensino. Ela aparece ali em Atos 2:42, quando diz que perseveravam no ensino dos apóstolos. Essa palavra ensino é a palavra Didaquê, de onde vem didática, por exemplo, que é uma palavra que nós usamos na nossa língua. Mas nossas aulas começamos estudando lá no Antigo Testamento, vindo ponto por ponto do Antigo Testamento. Estamos estudando em ordem cronológica e agora chegamos já na época do Novo Testamento e estudando quase como uma introdução ainda à vida, obra e ministério de Jesus, o qual nós vamos prolongar ainda bastante nesse tema. Antes de tudo, vamos orar. Vamos orar porque, apesar de ser aula cheia de curiosidades, onde vamos aprender algumas coisas que vão nos ajudar a entender melhor as Escrituras e até, vamos dizer assim, alguns bastidores das Escrituras Sagradas, eu convido você para orar para que a gente possa pedir para Deus que use esse tempo para nos dar revelação, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e nos dar sabedoria e inteligência. Vamos orar nesse momento? Ora comigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós abrimos a nossa vida para o Senhor. Te pedimos, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 2, te pedimos sabedoria, entendimento. Estamos alçando a nossa voz ao Senhor para te pedir isso. Do Senhor vem a verdadeira sabedoria. Queremos, Senhor, isto em nossas vidas. Amplia nossa mente hoje aqui. Dilata o nosso coração também. Usa esse tempo de estudo na Tua Palavra, ao debruçarmos nas Escrituras, era como se sentássemos aos pés de Jesus para aprender a Sua Palavra. Que seja assim na nossa vida nessa noite. Fala comigo e com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é João Batista. Então o tema da nossa aula de hoje é João Batista, e nós que vamos começar estudando lá atrás, quando começa a falar dos sacerdotes que ocupavam o cargo durante o período de João Batista. Vou explicar isso para você bastante, porque aqui é um pano de fundo. Quando nós compreendemos, como nós viemos em linha cronológica, fica mais fácil. Você se lembra que olhando na linha cronológica, a gente via que passamos para aquele momento onde Israel ficou independente, e aí vem os romanos. E através ali dos romanos, os romanos dominam totalmente o lugar e começam a impor sobre aquele lugar as suas normas e as suas leis. Nós vamos ver agora aqui um mapinha cronológico para a gente se atualizar um pouquinho. No nosso mapinha cronológico, vamos ver? Diz assim, então olha lá, você está vendo ali César Augusto, que assumiu o trono, nós estudamos isso quando estudamos sobre o Império Romano, e quando nós vimos ali sobre o nascimento de Jesus deve ser em torno de 6 antes da era cristã. Nós vamos estudar isso provavelmente na próxima aula com mais detalhes sobre isso, sobre a questão de datação, porque Herodes o Grande estava vivo e como você vê ali na linha lá embaixo, Herodes morreu no ano 4 antes da Era Comum. E aí então entramos na época de Jesus e é nesse período que aparece João Batista. E só que nesse período nós temos ali um gestor romano, né? Uma espécie de prefeito, vamos dizer assim, né? Romano, que dominava ali aquela região da Judéia. E nos outros lugares, na Galileia, por exemplo, era um dos filhos de Herodes que dominava, mas na área religiosa, quem dominavam eram os sacerdotes. E os sacerdotes nós temos Anás e Caifás. Vamos estudar isso? Muito bem. Quando João Batista começou seu ministério, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Detalhe, aqui já começa a encrencar. Porque se é sumo sacerdote, não pode ter 2. Por que dizem 2 aqui ao mesmo tempo? Vamos entender isso já já. Lucas 3, versículo 2, o texto diz assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Muito bem. O homem poderoso aí era o tal Anás. Anás, ele foi cooptado por Roma para que Roma exercesse a sua influência
também através da religião. Roma queria paz, ou em outras palavras, Roma falava o seguinte: eu não quero encrenca, então vamos dar religião para esse povo judeu, que eles ficam tranquilos se a gente der religião para eles. Só que a gente quer um líder religioso deles que a gente tenha controle. Então foi Roma quem colocou Anás no sacerdócio. Como Anás era um cara muito influente na política, influente com Roma, queridinho de Roma, e dominava, porque ele era um saduceu, então ele dominava essa elite sacerdotal ali do templo, ele, tendo posição privilegiada, começou a colocar os seus filhos como substitutos dele, porque Anás recebia dinheiro e recebia privilégios também de Roma, e ele não queria perder essa boquinha. E esses benefícios que recebia tornava Anás, por exemplo, alguns dos judeus mais ricos que tinham exatamente com o dinheiro que vinha do templo e também de Roma. Anás sabia que a função principal dele era manter tudo de modo muito pacífico através da religião. O que ele queria fazer? Facilitar Roma governar, não dá problema. Roma só permitia que o sumo sacerdote ficasse por um tempo, para que esse sumo sacerdócio não tivesse muito domínio sobre a política, não é? E não viesse organizar uma revolta contra Roma. Anás então foi afastado da função de sumo sacerdote, mas mesmo assim ele tinha tanta influência que ele consegue colocar tudo parente seu como seus substitutos. Ele continua influente, para você ter uma ideia, 5 dos seus filhos e até o seu genro, que é Caifás, se tornaram sumo sacerdote. Eu tenho uma tela aqui que vai te explicar isso. Vamos lá. Você vai ver aí, todos com aqueles números ao redor, são os números de reinado deles, né? de governo deles. Anás ficou do ano 6 até o ano 15, e aí depois entra Eleazar. Quando você vê ali, Eleazar ben Anás, ben é filho de, tá? Então, Eleazar, filho de Anás, que era o filho do Anás, ficou ali 2 anos. Aí entra Josefo ben Caifás, ele passa a ser conhecido como Caifás, é o Caifás que aparece quando Jesus é levado para a crucificação, ele é levado diante de Anás e Caifás. Jonatas ben Anás, você vê aí, também Teófilo ben Anás, Matias ben Anás e Anás ben Anás, é o filho mais novo de Anás que levava seu próprio nome, também foi sumo sacerdote lá durante todo esse período. Como você vê, Anás tinha um grande domínio sobre o sacerdócio e, segundo um historiador judeu, que é o Flávio Joséfo, ele fala que Anás ele foi colocado por Valério Grato. Valério Grato, ele era um procurador romano que dominava ali, quando saiu Herodes e entrou, lembra? Herodes Antipas, se eu não me engano, que entrou, eu não me lembro o nome agora, do Herodes, que era filho de Herodes, que entrou na Judéia para governar um tempo, até José, quando estava no Egito com Jesus, ia para a Judéia, mas vendo que era aquele homem, ele pegou e seguiu direto e foi para Nazaré. Este foi tirado por Roma, porque Roma dizia que ele não governava bem. E então Roma começou a ter ali governadores romanos naquele lugar. Um desses governadores, mais conhecido, é o Pôncio Pilatos. O antecessor dele foi esse Valério Grato, que colocou Anás, que nomeou Anás como sumos sacerdotes. Então, eles eram sumos sacerdotes biônicos. O que é isso? Controlado por Roma. Eles não eram sumos sacerdotes, como no passado, escolhidos por Deus, da descendência de Arão. Nota que no texto fala de 2 sumos sacerdotes, o que era uma aberração, porque se é sumo só pode ser um, não pode ser 2. Por que o texto diz isso? O texto diz porque o Caifás era colocado pelos romanos, e o outro era a cobra velha que dominava de fato, que era o Anás. Então, na verdade, Caifás era só um marionete de Anás, assim como foi os seus filhos também durante um tempo, até que Anás veio morrer. Naquela tela anterior, que tem o nome de todos, eu não expliquei um detalhezinho ali. Nós temos uma urna, é um ossário,
é o ossário de Caifás. De fato, são provas históricas que esses homens existiram. Esse ossário é bem conhecido pela arqueologia moderna. Como você vê, a religião da época estava muito politizada. Deus não estava no palácio, porque quem estava no reinado não era um descendente de Davi. Era Herodes, descendente de Herodes, ou, no caso, ali na Judéia, era um líder romano. E também Deus não estava no templo, porque o sacerdote que estava ali não era descendente de Arão. Por isso, a voz de Deus vai para onde? A voz de Deus começa a clamar do deserto. É daí que vem a profecia de Isaías se cumprindo em João Batista, dizendo: voz que clama no deserto. Como você vê, o Novo Testamento é interessante, porque o Novo Testamento ele começa com a voz de Deus falando do deserto, ou seja, Deus fora do templo, e termina o Novo Testamento mostrando Jesus fora da igreja. É o que diz lá em Apocalipse 3:20, por exemplo, que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Nota que essa é uma profecia dada ali por Jesus através de João para a igreja. O texto aqui não está falando que Jesus está na porta do coração do pecador batendo para entrar, o que é uma verdade, mas não é o que o texto está dizendo. O texto ali é uma carta à igreja, e aquela igreja, Jesus está do lado de fora, batendo, querendo comer com eles, querendo ter comunhão com eles, ou seja, Jesus do lado de fora da igreja. O que aconteceu naquele tempo é que a igreja se esfriou de tal maneira que preferiu ser rica e poderosa aos olhos do mundo, mas Jesus estava fora de tudo isso. Não acho isso muito diferente do que eu tenho visto nos nossos dias, quando a igreja se prostitui com a política em troco de poder e em troco de dinheiro e de influência, seja de canal de televisão, seja para poder fazer as suas passeatas, e a partir daí ela se vende, se prostitui com o governo, como o texto de Apocalipse diz também sobre a grande prostituta, que com ela se prostituía os reis da terra, está também no texto de Apocalipse. Então, você nota isso no Novo Testamento, mostrando esse perigo da igreja junto com a política. E isso foi denunciado por João Batista também, porque João Batista denuncia uma situação de Herodes, até de adultério por parte do Herodes, mostrando que ele deveria ser uma referência para a nação, e ele pegou a esposa do irmão dele como mulher, e por causa disso João Batista até mesmo perdeu a sua vida. Voltando aqui ao nosso tema sobre os sacerdotes, por que eu citei e enfatizei bastante que o sacerdócio estava sob o controle de Roma, com gente que não era descendente de Arão, e exatamente um cara que era o Anás, colocando subsequentemente gente da sua família, ou seja, o sacerdócio estava debaixo dos saduceus, eles controlavam o sacerdócio naquele tempo. Porque João Batista é que era o cara para exercer o sacerdócio. Explicando isso. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, lembre-se, não é o Zacarias do livro da Bíblia sobre Zacarias, também não é o Zacarias que aparece no período lá de Esdras, que também é citado ali um outro Zacarias, mas este Zacarias que é citado aqui é exatamente o pai de João Batista. Você começa a ler isso no primeiro capítulo de Lucas. Zacarias era sacerdote, e tanto Zacarias quanto Isabel, a mãe de João Batista, ambos eram descendentes diretos de Arão. Sendo o pai dele sacerdote, sendo ele descendente direto de Arão, muito provável que João Batista fosse este homem da linhagem de Arão para exercer o sacerdócio naquele tempo. O sacerdote ele precisaria ser da tribo de Levi e descendente direto de Arão. E João Batista era, por parte de pai e de mãe.
Por isso que começa aí uma perseguição sobre João Batista, que nós vamos ver daqui a pouquinho. João Batista, ele era também primo de Jesus. O texto, quando o anjo aparece para Maria, diz ali que Isabel estava no 6º mês, quando o anjo apareceu para Maria, e Maria vai visitar Isabel, sua parente. Então havia um parentesco entre eles, alguns colocam como primas, outros colocam como tia, enfim, o mais provável seja tia. Então João Batista, de uma certa forma, é primo de Jesus. Em João capítulo 1, do versículo 29 até o 34, aqui eu vou ler pela Nova Tradução na Linguagem de hoje, aqui o texto conta o seguinte: no dia seguinte, aqui João Batista já estava pregando, não é? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais poderoso, importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pairar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. De acordo com Lucas 1,36, eles eram parentes. Como é que ele diz eu não sabia quem ele era? Como assim que João Batista não sabia quem era Jesus, se Jesus era primo dele? A explicação que nós temos para isso é o seguinte: tanto no versículo 7 e no versículo 18 de Lucas 1, você vai encontrar que tanto Zacarias quanto Isabel, pai e mãe de João Batista, já eram muito velhos. Tanto que Zacarias duvida do anjo quando o anjo diz que a mulher dele vai ter filho. Já são idosos. Ora, se os pais de João Batista já eram idosos, é muito provável que já na sua infância os seus pais tenham morrido. Então, João Batista, ele seria o próximo sacerdote. Mas Roma já havia colocado Anás, já tinha controle sobre tudo e estava tudo em paz. Se Roma aceitasse a lei dos judeus, que colocaria João Batista como sendo o sumo sacerdote, provavelmente ia ter descontentamento por parte dos saduceus. João Batista não era dessa turma, por parte dos saduceus, que dominavam ali o templo e iam começar a ter pequenas revoltas contra Roma. Então o que era melhor fazer? Vamos calar esse menino, vamos afastar esse menino, como você vê nos filmes. Quando surge alguém que quer usurpar um trono e tem uma criança que é o herdeiro daquele trono, este alguém procura matar aquela criança de alguma forma. É muito provável que João Batista seria morto, mas o que acontece? Havia um grupo de radicais, e esses radicais da religião eram um grupo chamado essênios, em que eles iam para o deserto, ficavam no deserto. Por quê? Eles não acreditavam, primeiro, eles não acreditavam que Deus estivesse no trono, porque era Roma que estava no trono, eles eram contra o governo, contra Roma. E eles também não acreditavam que Deus tinha alguma coisa a ver com aquele templo. Para eles o templo era corrupto. E os saduceus que dominavam ali o templo, no caso o sacerdócio, eles eram contra eles. Então certamente são esses essênios que acolhem essa criança e guardam essa criança, porque você vê que João Batista ficou escondido no deserto até que viesse o tempo já da sua adultidade, com 30 anos de idade, para começar a pregar. E a voz que clama do deserto, ele saía lá do meio do deserto, de uma comunidade que vivia no meio do deserto, para poder pregar para o público e depois se retirava novamente. Então, o mais provável é isso. Então, esses essênios adotaram, apadrinharam,
protegeram, esconderam este João Batista até que chegasse o tempo dele se manifestar. Talvez até porque pensassem, porque eles esperavam um Messias que fosse... Veja bem, haviam judeus que esperavam um Messias guerreiro, a gente sempre aprende isso. Não, os judeus estavam esperando um Messias guerreiro. Tem outros grupos de judeus que esperavam um Messias sacerdote. E os samaritanos esperavam um Messias guerreiro e sacerdote. Era assim. Então, muito provável que na mente dos essênios era isso. Deus estaria preparando João Batista para isso. Vamos, para a gente entender um pouquinho melhor os essênios, deixe-me lembrar isso para vocês, só que antes de eu lembrar esse ponto, quero dizer aos irmãos que são membros da Carisma e que nos acompanham por muito tempo, acompanham aos domingos e tudo mais, você já viu isso aqui comigo, talvez não todas as figuras, mas muito desses assuntos você já viu comigo no culto de domingo. Mas aqui, como nós estamos estudando cronologicamente, eu preciso repetir trechos de coisas já mostradas ou já faladas entre nós, para que a gente não perca essa linha, não é? Cronológica que nós estamos estudando. Vamos ver os essênios. Essa é uma figura de Qumran. Qumran, ou Qumran, era exatamente uma das localidades onde os essênios ficavam. Os essênios eles tinham assim, vários lugares onde eles se refugiavam. Masada, Qumran e alguns outros lugares onde eles se afastavam completamente do povo, mas esta daqui é a mais próxima ali do Mar Morto. O Mar Morto vai estar um pouco ali ao fundo, um lugar muito provável de onde João Batista saía para pregar. Para você ter uma ideia de como é essa região, aí está uma figura. É uma região que é montanhosa, uma região que é deserto, de difícil caminhada, então não ia gente para lá, porque essa comunidade monástica, vamos colocar assim, queria exatamente ficar longe do povo. Quando você vai chegando em Qumran, era assim que você encontrava. Havia os muros da cidade feitos de pedra, para você passar lá para dentro só se você fosse da comunidade. Então eles não eram muito abertos, eles não eram muito amigáveis com os seus vizinhos, eles queriam simplesmente ficar isolado de toda a sociedade. Mais adiante eu te explico mais sobre esta comunidade dos essênios. Aqui é um lugar arqueológico, onde você vê essa comunidade de Qumran nos dias de hoje. Se você fosse visitar lá, isso que você encontra. São os lugares, os balneários que eles tinham de fazer os batismos, as limitações de casas. E aqui onde você está olhando, está vendo ali quase como uma portinha lá em cima, numa das montanhas? Pois é, um pastor de rebanho, mais ou menos na década de 60, estava procurando uma parte do seu rebanho que tinha desaparecido, e ele viu esse lugar, jogou uma pedra lá dentro para ver se tinha alguma cabra que tivesse fugido para aquele lugar, e ele escutou um barulho de que algo quebrou. Quando ele foi ver, ele viu que eram vasos que ele tinha encontrado naquele lugar. Lá naquele lugar existiam vários vasos com rolos ali dentro, rolos de textos sagrados. São chamados os rolos do Mar Morto ou o material de Qumran. Era isso, que era exatamente as cópias que os essênios tinham dos textos das Escrituras Sagradas. O interessante é que dois textos eles tinham mais cópias do que qualquer um outro, era Deuteronômio e o do profeta Isaías. Esses eram os dois. E é interessante que João Batista tem várias características dessa comunidade. A sua comida lembra dessa comunidade, seus trajes, que João Batista se vestia com roupas que eram trançadas com pelo de camelo, então isso lembra exatamente as roupas que o povo de Qumran usava. E o fato de que João Batista refere-se a si mesmo, citando o profeta Isaías, que era, vamos dizer assim, o profeta preferido do povo de Qumran, porque eles entendiam que os remanescentes que Isaías estava profetizando se referiam a eles, que eles eram o cumprimento daquelas profecias. Então João Batista cresce sabendo que ele seria um sumo sacerdote, que ele era contra a religião institucionalizada e que ele era alguém apontado pelo próprio profeta Isaías, mas ele entendia que ele iria preparar o caminho para o Senhor. Ele seria um profeta que viria na força
e no poder de Elias para precedir a pregação de quem viria depois dele, que ele venha a saber depois que era Jesus. Então, estes essênios, como eu já disse, eles eram contra o governo, não aceitavam a religião em torno do templo. Uma outra coisa que eles tinham como prática, eles tinham um forte rigor ascético. Ascetas, ou o ascetismo, é o seguinte, é quando você renuncia o prazer para obter mais espiritualidade. Por exemplo, uma prática radical de jejum. Existe um pouco de ascetismo em algumas alas do cristianismo, por exemplo. Algumas pessoas, por exemplo, que gostam de destacar assim, olha, eu já jejuei 10 dias, como se o fato de ter jejuado 10 dias tornasse ele mais espiritual do que alguém que nunca jejuou, ou alguém que só jejuou algumas horas. Ou, quer ver um outro também? Tem gente que fala assim, eu já li a Bíblia 3 vezes, inteira, 3 vezes. E daí? Se isso é tido como um grande esforço e por causa desse esforço você recebe em troca espiritualidade, isso é ascetismo, algo que o próprio Paulo, apóstolo, num dos seus textos, diz que rigor ascético não ajuda em nada. Então jejuns, privações, inclusive na Idade Média uma das coisas que se fazia era dar chicotada nas costas, isso são rigores ascéticos, ou seja, tudo aquilo que é assim, que quanto maior sofrimento autoimposto, então é maior a sua purificação. Esta é a ideia por trás do ascetismo. Muitas religiões têm essa questão de ascetismo, no cristianismo também tem isso, no judaísmo tinha, e os essênios eram os mais ascetas que existiam. Ou seja, eles entendiam que todo aquele sofrimento, morar no deserto, uma vida difícil, jejuns que eles faziam, longos jejuns. Se você ler alguns textos deles, eu já li textos que eram textos internos, de regimentos internos deles, eles tinham práticas de dias de jejuns que eles faziam, tudo isso para se obter uma maior espiritualidade. E Paulo apóstolo diz que isso é desnecessário. Mas voltando aqui, eles também tinham uma alimentação muito rígida, no máximo frutas e verduras, era isso que eles faziam. Você vê ali depois, nós vamos tocar nesse assunto, João Batista que se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Depois nós vamos estudar isso ainda na aula de hoje. Eles praticavam rituais de purificação nas águas. O batismo para eles era um ritual de purificação. Era uma espécie de ritual de iniciação. Para você se tornar alguém que participasse dos essênios, se você queria participar dessa comunidade, você venderia tudo que você tinha, daria tudo para a comunidade, viveria com a comunidade durante 3 anos, cumprindo todas as regras, só então você teria iniciação. A iniciação que você teria um mestre sobre você, seria discipulado por aquele mestre, e aí você teria os graus onde você iria subindo como iniciante dentro daquela estrutura religiosa que eles tinham. Os principais líderes eram, na sua vez, celibatários, ou seja, não se casavam. Mas haviam famílias que moravam entre eles, porque naquelas escavações das comunidades essênias, você encontra alguns objetos infantis ali também, ou seja, famílias inteiras que se mudaram para lá e conviveram com eles. Na prática, eles viviam o voto do nazireado. Lá em Números, no capítulo 6, quase que inteiro, do 6 até o 21, não chega a ser o capítulo todo, conta como eram os nazireus. Os nazireus, eles eram uma espécie assim, era um voto voluntário que você fazia diante de Deus. Quando Deus está falando e o rei não está ouvindo, quando Deus está falando, o profeta não está ouvindo, Deus está falando, o sacerdote não está ouvindo, mas você está ouvindo e tem certeza que você tem uma palavra de Deus, você ouviu uma palavra de Deus, Deus falou com você, então você faz o voto do nazireado, que constava em não deixar o cabelo cortado, ou seja, o cabelo tinha que ser crescido. Por isso que muitas figuras sobre Jesus colocam Jesus de cabelo bem crescido, porque é muito provável que Jesus também tinha esse voto nazireado. Você vai ver que Paulo
tem um determinado momento em que ele raspou a cabeça por causa de um voto que fez. O que é isso? Ele havia feito o voto do nazireado para que quando ele chegasse numa comunidade judaica ali da Grécia ou da Turquia, daquela região toda, ou seja, Galácia, Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, quando ele fosse pregar naqueles lugares, um judeu vendo um homem já com aquele cabelo crescido e com alguns outros detalhes que tinha a ver o voto do nazireado, eles entendiam, ele tem uma palavra de Deus para nós. Por isso que quando Paulo entrava na sinagoga, as pessoas davam oportunidade, se um de vocês tem alguma palavra, esse é o momento. Então Paulo aproveitava e dava uma palavra a todos. Quando Paulo entendeu que esse voto dele havia sido cumprido, então ele raspa completamente a cabeça, que é o fim do voto do nazireado. Você vê Sansão fez o voto do nazireado. E nesse voto do nazireado, ele não poderia cortar o seu cabelo, porque isso seria ele ultrapassar os limites daquele voto, né? Ele desfazer o voto. Ele também não poderia ter comido aquele mel que estava junto a um leão morto, por exemplo, porque ele não poderia tocar em coisas mortas. Mas Sansão era aquele tipo de cara que fazia o que dava na cabeça e acabou, né? Mas é isso. Agora, não confunda nazireu com nazareno, tá? Não tem nada a ver, o nome simplesmente soa parecido para nós, mas são palavras completamente diferentes. Uma coisa interessante dos essênios é que eles acreditavam que a natureza, os seres humanos e as coisas vivas eram o verdadeiro templo de Deus, que Deus não habitava em lugares feitos pelas mãos dos homens, e sim em coisas vivas. É interessante notar a influência que os essênios deixaram na religião judaica da época, no pensamento judaico da época, que inclusive o cristianismo, como nasce ali dentro, se utiliza de algumas dessas coisas. Por exemplo, no discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, ele fala assim, falando do templo de Jerusalém, ele fala assim, porque vocês sabem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso era, na verdade, algo ensinado lá pelos essênios. Então, para os essênios, oferta para Deus era partilhar a comida com famintos, fossem homens ou animais. Então, eles ensinavam o seguinte, que ao você se converter, você deveria deixar de levar a sua contribuição e os seus sacrifícios para o templo de Jerusalém, porque aquele lugar era corrupto. Não coloque o seu dinheiro lá. Então aonde eu vou dar esse dinheiro? Você vai dar para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, e você tem que dar parte até da sua comida, e se não tiver ninguém faminto ao seu lado, você dá para os animais, mas você não leva para o templo aquilo. Interessante esses detalhes. Lucas capítulo 1, versículo 80, falando de João Batista, diz assim, e o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Note, João Batista, como criança, veja, como menino, viveu no deserto, o que mostra aquela ideia que eu estou dizendo, os pais dele devem ter morrido quando ele ainda era criança. Viveu no deserto, uma criança não viveria num deserto daquele sozinha. É óbvio, morreria. Certamente ele viveu numa comunidade, não é? Ali no deserto, ou entre os beduínos, poderia ser. Mas entre os beduínos, você não vê características de João Batista iguais às dos beduínos. No entanto, você vê características de João Batista idênticas às características dos essênios. Eu estou dizendo isso porque tem muitos cristãos hoje em dia, teólogos até mesmo, que dizem o seguinte, não, João Batista não era dos essênios, Jesus nunca recebeu nenhuma influência dos essênios. Querido, lamento te dizer, mas sim, recebeu. E qual o problema? Também era do judaísmo. Tinha os saduceus, os fariseus, tinha os essênios, e eles eram dos judeus. E era gente que estava apegada à lei e tudo mais, tinha muita coisa boa ali no meio dos essênios. Então, quando você vê a pregação de João Batista, a radicalidade da pregação de João Batista, era clara a característica dos essênios. Se você tiver dúvida, leia alguns trechos de textos dos essênios que você encontra aí pela internet, de alguns textos deles. Alguns são muito complicados, alguns são bem apocalípticos, né? Eles eram assim, achando que já era a época do fim do mundo, aquela época deles, por isso que eles também viviam no deserto.
João Batista também se trajava igual os essênios, sua roupa era como a roupa dos essênios e a sua alimentação também. E outra coisa que ele faz é que ele usa como base para dizer sobre o ministério dele, ele se espelha, ele se enxerga como um cumprimento de uma profecia de Isaías, a mesma coisa que os essênios se enxergavam. João Batista, então, um menino órfão, resumo da história, ameaçado de morte por aqueles que estão no poder, é salvo por um povoado bem radical, que são os essênios, e agora ele começava a saber o porquê de tudo aquilo que Deus o guardou. Por que Deus o guardou? Ele entendeu, eu sou uma voz de Deus, eu sou um profeta de Deus, e eu vim para preparar a nação para receber o nosso Senhor. O Messias é o que vem depois de mim. Em João capítulo 1, do versículo 19 ao 23, João Batista diz assim: este foi o testemunho de João, diz o escritor do livro, João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Olha que interessante, o sumo sacerdote começou a ouvir desse tal de João Batista pregando, e enviou para lá levitas. Os levitas eram cargos um pouco mais baixos. Não contente com isso, enviou também sacerdotes. Ele era o sumo sacerdote, enviou sacerdotes para irem lá no deserto falar com João Batista. Então, João Batista apresentava um perigo para a posição do sumo sacerdote. Você é mesmo, em outras palavras, você é mesmo, João Batista, você é o herdeiro do sacerdócio ou você é o Cristo? Tem um momento em que eles até perguntam isso: você é o Cristo ou você é o Elias que haveria de vir? Porque havia uma profecia dada em Malaquias. Se você quiser vê-la depois, eu não tenho ela aqui, está nos últimos textos do Antigo Testamento, os últimos versículos. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, o texto diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, o qual virá e preparará, ali, quando ele fala de preparar, ele fala que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, eles entendiam que viria o profeta Elias antes da vinda do Messias. E já começaram a perguntar: você é o Elias? Ou você é o Cristo mesmo? Cristo, a palavra Cristo é a mesma palavra que Messias. É importante você saber disso, tá? Cristo não é uma invenção, Cristo é um ungido, o ungido de Deus que viria, tá? Então, em grego é Cristo, em hebraico é Messias. Aliás, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Tem gente que pensa que é assim, Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome dele. Da mesma forma, João Batista, o sobrenome dele não é Batista, tá bom? Esse não é o sobrenome de João Batista, é o que ele fazia. A palavra Batista seguiria, na verdade seria melhor traduzida batizador, porque ele batizava. A característica dele era João, o cara que batiza, ou seja, João, o batizador, por isso João Batista. Por isso nós temos uma denominação que é conhecida como Batista, que na verdade inicialmente o nome desse grupo era chamado de Anabatistas, ou seja, rebatizadores, porque numa época em que a igreja praticava somente o batismo por aspersão, aquela aguinha na cabeça, vinham os anabatistas, muito próximo da época da Reforma, ali um pouquinho anterior, alguns aparecem anteriores à Reforma de Lutero, vinham os anabatistas e rebatizavam as pessoas. Então eram os rebatizadores, anabatistas, por isso essa palavra que acabou ficando conhecida como a denominação batista. Continuando. O caso é que o sacerdote está preocupado. Porque quem deveria estar exercendo o sacerdócio naquele tempo era João Batista. É por isso que o sacerdote fica enviando: olha, vai lá o levita, vai lá o sacerdócio, faz perguntas para o cara, precisamos saber quem é esse cara. Lucas capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 20, nós vamos ver um pouquinho aqui a pregação
pregação de João Batista. E eu preferi colocar aqui na tradução da Bíblia a mensagem, porque torna o texto mais vivo e mais direto. Vamos ler. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou: raça de serpente, raça de cobra, o que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar e não a pele. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra fruto? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou: o que devemos fazer então? Olha a resposta de João Batista, hein? Olha como lembra a pregação de Jesus. Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém, ele disse. Faça o mesmo com a comida. Nota, ele não falou para levar para o templo, ele falou para dar para alguém. Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de extorsão, cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de violência, nem de chantagens. E estejam satisfeitos com o salário de vocês, porque os soldados acabavam extorquindo também as pessoas para pagarem para eles, senão eles levariam presos. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles. Ele disse: eu batizo vocês aqui no rio. Mas o protagonista desse drama, perante o qual eu sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês como um fogo interior. O Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com o lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem, ou seja, o evangelho. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Assim, aumentou sua longa lista de maldades com este desatino. Mandou prender João Batista. Há uma relação entre Jesus e João Batista também. Jesus começa frequentando as reuniões de João Batista. Você vai ver vários textos assim. Quando Jesus ainda não era conhecido, ele começou a comparecer ali nas reuniões de João Batista, e você nota por alguns textos, algumas passagens até do Evangelho de João, interessante isso aparecer lá no Evangelho de João. Por quê? João, que em nome de quem foi escrito o Evangelho de João foi escrito por toda a comunidade joanina, lá em Éfeso. João, ele era discípulo de João Batista. E João é um dos primeiros discípulos de Jesus. Os 2 primeiros discípulos de Jesus foi João e André. Por isso que João cita muito de João Batista e também de Jesus, porque ele conviveu, ele estava lá nesse tempo em que Jesus ainda não era conhecido e assistia ali às pregações de João Batista. Eu vou ler vários textos aqui. João 1,32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, você nota que João Batista, Jesus estava presente ali quando foi batizado e o Espírito desceu sobre ele. Então, nós temos aqui uma aparição de Jesus ali junto com João Batista. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Detalhe, isto que eu li agora como segundo, na verdade aconteceu primeiro, aconteceu antes. Até no texto bíblico, né? João 1:29 é antes. No dia seguinte, ou seja, Jesus já tinha estado um dia, e Jesus aparece outro, e João já está dizendo, aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois, João conta, olha, quando eu batizei ele, isso é outra ocasião, eu vi o Espírito descer sobre ele. Então eu sei. João 1, versículo 35 e 36. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, esses 2 eram João e André, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, Jesus passando, na outra Jesus estava indo na direção de João Batista, esse Jesus estava passando, e João falou, ó, ali ó, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Tanto que esses 2 discípulos passam a seguir Jesus. João 1, versículo 26 e 27. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Quer dizer, Jesus já estava ali no meio daquela multidão toda. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Até os próprios discípulos de João Batista, numa outra ocasião, bem mais adiante, eles testificam também que João e Jesus eram próximos. No sentido assim, ele percebe que Jesus cresceu aos olhos de João Batista, e talvez os discípulos ficaram até com um certo ciúminho ali, que nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas João 3,26 diz assim, e foram ter com João, discípulo de João Batista, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, ou seja, aquele que andava com o Senhor, que ficava ali, que batia papo com você e tudo mais, do qual tens dado testemunho, que você está falando que ele que é o Cristo, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Ou seja, muita gente que estava seguindo o João Batista, agora estavam indo para Jesus, seguindo a Jesus. Jesus, então, ele começa o seu ministério tendo em mente aquilo que ele aprendeu de João Batista. E certamente a vida de João Batista, a história de João Batista influenciou Jesus, certamente. Quando Jesus fala muito da paternidade de Deus como Pai, muito provável que essa ideia talvez tenha surgido ao observar o cuidado de Deus, por exemplo, com um órfão que era como João Batista. O cuidado que Jesus tinha pelos pobres, por exemplo, você vê isso muito na pregação do João Batista. O grupo de João Batista começou a sentir um certo ciúminho de Jesus. Eu não sei se Jesus esperava ou era provável que isso viesse a acontecer, que João fosse saindo de cena e dando mais espaço para o ministério de Jesus. Então Jesus, o que ele faz? Ele vai para Galileia. Indo para Galileia, ele começa o seu ministério por lá, longe de onde João Batista estava, que era entre a Pérea e a Judeia, lá embaixo. Então, João se distancia. Jesus, na verdade, se distancia de João. Jesus começa a se descolar um pouco da imagem de João e da ideia de João, porque ele precisava seguir adiante. E aí, quando Jesus está começando a crescer e começa a acontecer os milagres, começa a crescer, há um momento em que Jesus faz um retiro com os discípulos ali na região da Judéia. E devido ao testemunho de João Batista, ter dado testemunho acerca de Jesus, dizendo que Jesus era maior do que ele, alguns discípulos de João Batista passaram também a seguir Jesus. Você vê isso lá atrás já, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 35 ao 41, você vê que os primeiros discípulos de Jesus vieram dos discípulos de João Batista. Diz assim, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? E ele disse, venham e verão. Então eles foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Nota que
o impacto da vida de Jesus. João Batista já tinha dito que ele seria o Messias. E quando eles passam ali uma tarde conversando com Jesus, o impacto foi tão grande que André já entendeu, achamos o Messias. E é assim que ele pega e fala com Pedro, orientando ali para Pedro de que Jesus seria o Messias, e provoca um encontro entre Simão Pedro e Jesus, onde Jesus inclusive diz que o nome dele não seria mais Simão, mas Pedro, né? Jesus muda ali o nome dele. Então, conforme a fama de Jesus ia crescendo, Jesus faz um retiro com os discípulos também ali na região da Judéia. E uma multidão começa a vir agora para Jesus para serem batizados. Embora o texto vai dizer que Jesus estava batizando, na verdade há um outro texto que corrige isso, dizendo que embora Jesus mesmo não batizava ninguém, somente os seus discípulos que batizavam. Então, uma multidão começa a vir para ser batizada, e isso gerou um certo ciúme nos discípulos de João Batista. Assim, estava esvaziando um pouco a multidão de João Batista, indo agora para Jesus. Jesus era a voz do momento. João capítulo 3, versículo 22 até o 30, fala um pouco disso. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é minha alegria, ou seja, eu sou o amigo do noivo. E que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava convicto. João Batista, ele sabia que ele tinha ouvido a voz de Deus e ele sabia que ele era um profeta e ele sabia que o Messias era Jesus. É interessante isso, porque é importante nós sabermos, quando nós temos aquilo que nós chamamos, eu tenho um chamado na minha vida, é importante que você entenda bem o seu chamado e de tempo em tempo pare para refletir isso diante de Deus, do porquê você existe. Para que você existe? Quem é você? Qual é a tua função aqui na terra? Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Para onde que Deus te chamou? Tem gente, por exemplo, que acha que ele só pode ser líder, ele não pode ser auxiliar, porque Deus só o chamou para ele, que se ele está no corpo de Cristo, ele quer ser o pescoço, ou seja, acima dele só o cabeça, né? Mais ninguém. Então, tem gente que tem esse complexo todo. Agora, é claro, Deus chamou alguns para a liderança. Deus chamou alguns homens para estarem à frente, alguns homens e mulheres, né? Homens é de genérico, homens e mulheres, para exercer o seu ministério e o seu dom. E você precisa saber qual é o seu. E João Batista soube. Agora, o próprio João Batista também titubeou. O próprio João Batista. Quando ele foi preso, ele teve dúvidas. E enviou emissários até Jesus para perguntar se ele era mesmo o Cristo que haveria de vir, porque ele viu, eu vou morrer. É ele mesmo, Cristo. Tinha se passado anos ali, alguns anos, talvez aqui, já tivesse se passado pelo menos um ano e meio, talvez. Então, Mateus capítulo 11, versículo 2 e 6, narra esse momento. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Note, certamente Jesus ali, ele talvez parou, chegou o discípulo de João, falou: anda aqui comigo um pouquinho. Viram ele pregando, viram ele fazendo milagre, e aí Jesus arremata, dizendo: os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
E as boas novas, o evangelho, a mensagem, as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus ele começa a descolar a imagem dele do João Batista. Jesus começa a enfatizar algumas diferenças, porque de fato Jesus era diferente de João Batista. João Batista foi muito bom, foi o maior dos profetas, mas tinha algo mais para ser feito. João ele vivia no deserto, longe do povo e com uma forte aparência religiosa. João, por exemplo, ele tinha roupas exóticas, parecia um ermitão, um homem das cavernas. A comida dele era gafanhoto e mel silvestre. Antes que você sinta nojo de alguém comendo gafanhoto, eu preciso te explicar que gafanhoto não é o bichinho. Gafanhoto é o nome de uma árvore, mais conhecida como alfarrobeira. E está aqui, nós temos a imagem da árvore aqui para você, uma árvore muito bonita, por sinal, que é a árvore chamada árvore gafanhoto, é o nome da árvore, né? Ou alfarrobeira, que dá as alfarrobas, que hoje ela é conhecida como pão de São João, lá naquela região. Como nós não temos ela aqui, a gente não tem essa referência e pensa que é o bichinho. Eu tenho mais figuras aqui. Essas são as vagens de alfarrobeira. Elas dão ali na árvore, quando elas secam você consegue abri-las, e as vagens de alfarrobeira, olha elas secas, tem essa sementinha dentro dela, e essa sementinha ela é doce, e aliás muito gostosa. Para você ter uma ideia, essas sementinhas, elas são usadas como substituição ao chocolate. Hoje em dia existe chocolate feito não de cacau, mas de alfarrobeira, das vagens de alfarrobeira. Eu busquei na internet, vi algumas coisas sobre a comparação da alfarroba com o cacau. Então, olha, ela não contém o glúten, tem um alto poder antioxidante, superior ao do vinho, inclusive, rico em fibras, vitamina A, B1, B2, magnésio, ferro, cálcio, diminui o colesterol ingerido diariamente. Para você ter uma ideia, o cacau tem 23% de gordura e a alfarrobeira tem 0,7% de gordura. E embora ela tenha mais açúcar do que o cacau, o valor calórico dela, devido à sua alta quantidade de fibras naturais e de pouca gordura, não causa os problemas que normalmente algo cheio de açúcar pode causar. Ele tem alto nível de potássio, de sódio, aliás, eles são balanceados, né? E ela não tem cafeína e a teobromina que tem no cacau, ou seja, é uma comida saudável, né? A alfarrobeira. Aliás, existe chocolate feito dessa planta, que é claramente um chocolate mais caro porque ele não é comercial, né? Então você vai encontrar. O maior plantador hoje, o maior produtor, né, e exportador de alfarrobas hoje no mundo é Portugal, por exemplo. João Batista, ele vivia no deserto, provavelmente morando em caverna. Então ali junto àquelas cavernas onde a comunidade ali dos essênios conviviam, né? Alguns conviviam em casas, outros nas cavernas, como você vê até os rolos do Mar Morto têm sido encontrados em caverna. Já Jesus era do povão. Jesus ele não tinha tiques religiosos e por não ter tique religioso, ele atraía gente não religiosa, multidões, pescadores, pecadores, publicanos e todos aqueles que eram rejeitados pela religião. Inclusive, Jesus sentava e comia com eles e comia a comida deles. Jesus faz até essa comparação, na verdade, zombando com os fariseus que criticaram João Batista e depois criticaram Jesus. Jesus falou, mas nós somos tão diferentes. Em outras palavras, já existiam os haters naquele tempo, né? Os fariseus já eram esse tipo hater naquele tempo, porque eles criticavam quem viesse. Vê João Batista, critica. Vê Jesus, critica. Não interessa, só valia o que vinha deles. Mateus 11, versículo 18 e 19, diz assim, pois veio João que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio Jesus, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, está aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores.
Jesus então fala isso, então obviamente de zombaria, de sarcasmo, zoando ali com os fariseus. Agora, a consequência de João Batista demorar para sair de cena é que muitos dos discípulos de João Batista continuaram sendo discípulos de João Batista e não seguindo a Jesus. Como se isso não bastasse, vocês acreditam? Até hoje ainda existe discípulo de João Batista? Pois é. Tem uma religião chamada de mandeísmo. Eu tenho duas figuras aqui para te mostrar, que eles batizam as pessoas, se vestem desta maneira, e esses são os mandeus ou os mandeístas. Então, é uma comunidade muito pequena ainda, eles vivem ali praticamente na região do Iraque e da Síria, e eles acreditam que João Batista é o Messias e que Jesus é o grande traidor e falso profeta. Aliás, eles também consideram Maomé um falso profeta, embora os maometanos, islâmicos, acreditam que João Batista foi um grande profeta e que Jesus foi um grande profeta. Então, quando você já ouviu falar, por exemplo, que os islâmicos não permitem que se fale mal de Maomé, você viu que eles falam? Também eles não permitem que se fale mal de Jesus, eles não permitem isso. E como esses mandeístas falam mal de Jesus e de Maomé, eles foram quase dizimados naquela região por causa do recente Estado Islâmico que se instaurou naquele lugar. É muito provável que hoje a gente tenha menos do que 5 mil pessoas, talvez, alguns já estão dizendo em torno de 3 mil ou 2 mil pessoas apenas, que são desta religião pequena, que são os discípulos de João Batista. Mesmo na época bíblica, quando você lê lá em Atos 19, Paulo, por exemplo, está passando pela região de Éfeso e ele tem ali uma reunião com 12 pessoas que se declaravam discípulos de João Batista. Eles tinham sido batizados no batismo de João e Paulo então fala, João batizou para o arrependimento, mostrando aquele que haveria de vir. Eu estou pregando para vocês a continuação. E pregou sobre Cristo, eles receberam e foram ali também cheios do Espírito Santo. E a partir dali começa a igreja na cidade de Éfeso. É isso, queridos. Aprendemos um pouquinho hoje sobre João Batista e um pouco sobre essas entranhas da religião judaica, onde vai surgir a partir de agora o ministério de Jesus. O ministério de Jesus vai emergindo no meio de tudo isso. Deus preparou tudo certinho para que o ministério de Jesus agora tivesse essa grande aceitação por parte do povo. Então João Batista fez o seu papel, preparou o caminho do Senhor e na próxima aula nós vamos ver esse início do ministério de Jesus, ainda com um certo relacionamento com João Batista. A pregação dos dois praticamente é a mesma, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então o que é que isso significa? E nós vamos entender um pouquinho melhor essa pregação, esse evangelho de Jesus que é pregado. Isso fica na próxima aula. São muitas perguntas, então eu vou ser um pouco rápido aqui, porque eu vi que surgiram muitas perguntas e não tive como juntá-las, porque são perguntas diferentes uma da outra. Vamos lá. Anésio, sendo Isabel da tribo de Levi, Maria provavelmente também seria? Não. Apesar do parentesco delas, deve ter sido por casamentos, porque Jesus é da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, é outra tribo. Então, não esse caso. Sebastião Peixoto me perguntou, Anésio, João fala do Espírito Santo, isso quer dizer que a Trindade já era do conhecimento do povo judeu? Não. Os judeus não acreditam na Trindade, nem pensam na Trindade. Quando ele se refere ao Espírito Santo, ele se refere ao sopro de Deus, ou à presença de Deus, é isso que ele se refere. Sobre o Espírito Santo e sobre a Trindade, eu vou entrar nesse tema bem mais adiante, quando estivermos estudando textos do Novo Testamento, porque a Trindade é um entendimento já dentro do cristianismo, não dentro do judaísmo. Alguns falam, mas Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós cristãos olhamos ali e enxergamos a Trindade, mas os judeus não enxergavam dessa maneira. Ali ele se refere ao plural majestoso. Para ele Deus é tão grande que quando se refere a ele, se refere a ele no plural. Por isso que o nome de Deus é Elohim, né? Um dos nomes referentes a Deus é Elohim, que está no plural e não no singular. É interessante isso. Mas a gente vai entender isso mais adiante. Eu preciso construir
algumas coisas antes disso. Uma pergunta um pouquinho parecida com essa, que eu preciso construir, eu só quero dizer no sentido de que tenho que construir, foi a pergunta da Edinalva, que perguntou o seguinte: ficou claro para mim os propósitos da pregação de João Batista, mas me surgiu uma dúvida em relação a Paulo de Tarso, que diferencia a mensagem de um e de outro. Esse detalhe nós vamos dar lá adiante, quando Paulo surgir e vier com sua pregação. Aí você vai compreender melhor. Paulo de Tarso, de fato, ele dá uma amplitude maior ao pensamento do cristianismo, ao ponto de, até hoje, alguns judeus dizerem que o cristianismo foi fundado por Paulo e não por Jesus, só para você ter uma ideia. Mas nós vamos ampliar isso, mas lá adiante ainda, quando estivermos estudando a vida de Paulo dentro do Novo Testamento. Também tem comentário aqui sobre que seria interessante que a igreja também fosse assim como os essênios. Eu acho que não, porque os essênios viviam fora da comunidade. Eu não sou a favor desse ascetismo. Pode notar que Jesus vivia no meio das comunidades e no meio do povo. Com relação às questões das ofertas, que os essênios faziam as ofertas para as pessoas e não para uma instituição, é porque eles não tinham instituição nenhuma. A igreja primitiva que vivia dessa maneira, o que eles faziam? Você depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam as necessidades de cada um. Então, de fato, a igreja primitiva viveu dessa maneira. Agora, começaram a surgir as viagens dos apóstolos. Quem que bancava as viagens dos apóstolos? Os dízimos e ofertas das pessoas. Quem fala isso é Paulo. Paulo fala isso. Inclusive, Paulo fala: será que eu não tenho direito de ser bancado pela igreja? Pedro viaja, inclusive, com a esposa dele. Por que eu não posso? Não é? Então você vai notando que alguns, para viverem do evangelho, era necessário salário. Paulo fala do salário para essas pessoas, ele usa o termo do Antigo Testamento: não se amarra a boca do boi que debulha. Então ele fala que os obreiros que faziam muito bem a sua obra eram dignos de dobrados honorários, ou seja, honra dupla no sentido financeiro mesmo que está falando ali, salário, que se aumente os salários desses, porque Paulo nem fala para todo mundo ganhar igual, ele falou: alguns têm que ganhar mais do que o outro, porque ele trabalha mais do que o outro. Então nós vamos ver isso quando nós estudarmos as estruturas da igreja no Novo Testamento. Sobre a estrutura da igreja que vai surgir no Novo Testamento, vai demorar um pouquinho, porque nós vamos estudar lá no final do primeiro século, tá? E aqui nós estamos bem no começo ainda, nós estamos aqui em torno do ano 24, 25, 26, 27 já da Era Comum. E é lá perto, mais ou menos, dos anos 90 a 105, que nós vamos estudar um pouquinho sobre esses detalhes das estruturas da igreja, que vão aparecer nas cartas posteriores de Paulo, as cartas de Timóteo, que são compêndios de bilhetes de Paulo e de escritos de Paulo, mas também rearranjados para a época, já com uma linguagem mais adequada à igreja daquela época. O que significava para o povo ser batizado, seja por João Batista ou pelos discípulos de Jesus? Boa sua pergunta, Sebastião, boa sua pergunta, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, era esse o sentido. O batismo ele vai ganhando ressignificações. Primeiramente, o batismo de João era um batismo de arrependimento, para mudar de vida. No entanto, se você fosse fazer parte lá dos essênios, você tinha que ser batizado de novo, porque tinha o batismo deles lá dos essênios, que não era o mesmo batismo de João Batista. Que João Batista não está batizando para a pessoa entrar para a comunidade dos essênios, ele está mostrando que era um sinal de arrependimento. Hoje, por exemplo, a gente não faz apelo na igreja, não tem aquele apelo? Então, principalmente igrejas tradicionais, toca lá o hino, né? Tal qual estou, eis-me Senhor. Quem quiser aceitar Jesus no seu coração, faça um sinal com sua mão, confessa Jesus comigo, repita essa oração comigo, ou vem aqui à frente. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Agora, é errado fazer? Não, não é errado fazer, mas não tem na Bíblia. Então nós demos um ritual de iniciação para a pessoa ficar muito clara que ali ela está tomando uma decisão. Naquele tempo era: você crê? Tem que ser batizado. Os discípulos de Jesus, por sua vez, foram convidados a ressignificar o batismo. O batismo era um batismo para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ideia de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser mergulhado em Deus nesse momento. Quando nós estudamos, é melhor eu deixar isso para depois, porque o assunto de batismo é muito longo. Pedro fala que no batismo purificaria os pecados,
Para Paulo é dito isso também, vem, lava os teus pecados. E aí começa a iniciação cristã. Paulo, apóstolo, é que diz que no batismo é que nós somos enxertados no corpo de Cristo. Batismo é algo muito importante, muito mesmo. Quem recuperou um pouco a ideia de batismo, na minha opinião, primeiro foi lá na Idade Média os anabatistas. Depois, a própria Igreja Batista, eu acho que hoje não se fala muito de batismo como se falava no passado. Estou sendo muito sincero com vocês. Eu acho que os batistas deixaram de ser batistas há muito tempo. Eu sou criação de batista, por isso eu posso falar, conheço muito bem. Mas, quando eu vejo Watchman Nee, aquele chinês, pregando sobre batismo, há uma pregação dele sobre batismo naquele livretinho, um livrinho chamado Não Ameis o Mundo. Ali ele dá uma amplitude para você e profundidade do que realmente significa o batismo, que é fantástica. Mas ali a gente conversa sobre batismo mais adiante, tá bom? Eu não tenho como expandir muito aqui, porque vale uma aula toda falar sobre batismo. Eu vou deixar nas minhas anotações, eu coloco isso quando a gente estudar o início no livro de Atos. Ali a gente pode entender o que é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou Atos 2, foram batizados naquele mesmo dia, quase 3.000 pessoas, né? Atos 2, no final de Atos 2 diz isso. Então é interessante isso. Vamos lá. João Batista foi o primeiro a batizar pessoas? Não, na verdade a gente tem narrativas de outros que batizaram antes de João Batista, mas não na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada você encontra em João Batista. Mas os essênios já batizavam antes de João Batista, e os essênios são de mais ou menos 100 antes de Cristo, entendeu? Então, João Batista, quando nasceu, já havia esse costume do batismo através dos essênios. Anésio, tem muitos gafanhotos comestíveis. Que Deus te abençoe, querido. Eu não quero experimentar. Obrigado. Mas olha, é sério, o texto sagrado que fala que ele comia gafanhoto não é o animalzinho, tá? São aqueles bagos. Aliás, eu não falei isso em aula, tá na minha anotação e eu não falei em aula. Quando o filho pródigo, ele assim chamado filho pródigo, né? O texto não o chama dessa maneira, a gente que chama dessa maneira. Que ele se afastou lá do pai e ficou entre os porcos, e diz que ele comia as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Essas vagens de alfarrobeira que os porcos comiam não é essa, é uma pior do que essa, são alguns bagos mais duros e sem graça, e comida assim que não dá para comer, então dava para os porcos. Por isso, o que ele comia era uma segunda categoria, inclusive, dessas vagens de alfarrobeira. A propósito, carisma também é cultura, né? Um dos irmãos já pesquisou na internet e viu alfarrobeira importado. Se você quiser comprar o pó da alfarrobeira importado, saco de 5 quilos, por uma bagatela, 100% natural, por uma bagatela de R$600. Então, R$600, 5 quilos do pó de alfarrobeira. Então, cá entre nós, João Batista comia uma comida fina, tá bom? E muito boa, por sinal. Vamos lá. Anésio, será que quando João Batista manda perguntar se Jesus era o que haveria de vir mesmo, não estava esperando que ele o livrasse da morte? Eu acredito que não, por vários motivos. Primeiro, a resposta de Jesus não indica isso nada na resposta de Jesus. Segundo, também o fato de que Jesus não conseguiria intervir dentro de uma prisão de Herodes. Ele era um prisioneiro do rei, que era um representante de Roma, o único que tinha autorização para mandar matar, não é? Porque os judeus não poderiam mandar matar. Era interessante esse detalhe, mas eu não vejo isso no texto. Se você conseguir enxergar isso, fique à vontade, porque aqui é uma questão de interpretação pessoal do texto, mas realmente eu não vejo isso no texto. Eu vejo que Jesus, na resposta de Jesus, mostra que João Batista estava com dúvida, e Jesus quer mostrar para ele: pode dormir tranquilo, pode ir para o céu, que daqui em diante eu continuo. Algumas perguntas chegaram aqui agora, eu não tive tempo nem de lê-las, nem de estudá-las, então, de bate pronto eu bato e respondo, tá bom? Quando o povo judeu deixou-se corromper e substituir a linhagem dos sacerdotes como descendentes de Arão, quando foi que isso aconteceu? Que abandonaram a linhagem dos sacerdotes descendentes de Arão, perdendo os valores religiosos de amar o verdadeiro Deus. Bom, aqui se misturou várias coisas na pergunta, mas só um detalhezinho. Na época de Davi, ele tinha 2 sacerdotes. Um da linhagem de Arão e o outro
da linhagem de Zadok, que se tornaram os Zadoqueus, ou anos depois os Saduceus, tá? Desses dois, quando Salomão assume o trono, ele manda um para o exílio, e este um que foi para o exílio, você nota que Salomão só segue a linhagem do outro agora. Então se manteve essa questão dos descendentes de Zadok. Pois bem, depois, quando vai para o exílio e retorna a linhagem sacerdotal, ainda que da descendência de Zadok, mantém-se uma qualidade sacerdotal ali, porque eram bons sacerdotes que tinham ali na época de Esdras, por exemplo. Você vê bons sacerdotes, Zorobabel, né? Bons sacerdotes que tivemos ali. Acontece que naquele período em que os judeus dominaram, eles pegaram para manter a família do João Martelo, do Judas Martelo, Judas Macabeu, né? Martelo é Macabeu, é a mesma coisa, sobre o trono. Então inventaram lá uma descendência dos Asmoneus, né? Que eram esse pessoal que formou depois esse partido político religioso chamado Saduceus, no qual alguém tomou o poder, que era este mais citado aqui hoje, que nós estudamos até, que ele colocou todos os seus descendentes ali e formou essa corrupção toda. Então essa corrupção surgiu no final daqueles 100 anos que os judeus governaram ali na Judeia. E dali em diante, corrupção direto. Mais pergunta aqui. Então, o primeiro discípulo, junto com André, foi João, discípulo de João Batista, e não o próprio Batista. Não, João Batista nunca foi discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que largaram tudo e seguiram Jesus. João Batista continuou pregando até ser sido preso. Então, João Batista nunca foi discípulo de Jesus nesse sentido. Embora ele honrava Jesus, dizia que não era digno de amarrar as suas sandálias, mas Jesus ainda também não tinha começado com intensidade seu ministério. Quando Jesus começa com intensidade seu ministério, é quando João Batista é preso, então nem tempo para isso teve. Mas os primeiros discípulos de Jesus eram João e André, isso sim, que eram discípulos de João Batista e que passaram a seguir a Jesus. Deixa-me ver aqui se tem mais pergunta, tem algumas opiniões pessoais. Olha, explicando aqui, tem uma pergunta aqui, tem um entendimento errado aqui, tá? Então, só explicando aqui para você, por favor, tá? Quero responder com um jeito aqui para você entender que a pergunta fez uma confusão aqui na sua pergunta. Os essênios seriam parte dos judeus que criam que Jesus era o Cristo? Não, não. Os essênios nunca acreditaram que Jesus era o Cristo. O que eu quis dizer é que João Batista é que acreditava, e João Batista foi criado pelos essênios, mas João Batista, ele diverge algumas coisas dos essênios já. Ele já é uma versão 2.0 ali, tá? O João Batista. E ele que indica que Jesus seria o Cristo, tá? Mas não, os essênios nunca foram seguidores de Jesus, nem acreditavam que Jesus seria o Cristo, nunca. Tá? Não tem nenhuma prova disso. Nos rolos do Mar Morto, que a gente tem os escritos dos essênios até hoje, nenhum deles indica isso. Eles estavam aguardando ainda a vinda de um Messias. Talvez eles viram em João Batista um profeta, mas nunca o Messias. E que Jebuseus, Saduceus e Fariseus, você confundiu talvez aí os Jebuseus, porque Jebuseus era um povo que era que dominava aquela região de Jerusalém, que Davi foi, derrotou eles e tomou Jerusalém deles, tá? Era um povoado que tinha ali. Mas saduceus e fariseus seriam a parte elitista que induziriam a maior parte dos judeus a não se converterem? Veja bem, os saduceus eram elite, os fariseus eram em número bem maior, bem mais radicais religiosos, que estavam bem infiltrados nas sinagogas, mas não eram elite. A elite financeira era os saduceus, tá bom? Mas de fato, saduceu e fariseu era contra Jesus o tempo todo, Nunca, você vê os embates. Agora, você vai ver fariseu e saduceu se convertendo na época da igreja.
Paulo, apóstolo. Paulo era um fariseu e se converteu. Então, você vai ver isso no livro de Atos e em diante. Última pergunta para a gente encerrar. João tinha a mesma concepção de Messias do povo da época. Para ele era um juízo de agora. É isso mesmo. João tinha um pouco dessa concepção dura de juízo, de fogo, né? de purificação imediata. João não tinha ideia de algo que Jesus veio iniciar, chamado igreja, família de Deus. João não tinha essa ideia. Essa ideia surge, essa pregação surge com Jesus. Então você vai ver, quando eu falo que João Batista veio dos essênios, mas não era igual aos essênios, eu também falo que Jesus, embora andou com João Batista, não era igual, ele se descola de João Batista e tem uma pregação bem diferente da de João Batista, tá? Então, você vai ver isso nas próximas aulas, tá aí. Gente, que Deus abençoe vocês, obrigado por todos esses que ficaram até agora aqui com a gente. Eu vou fazer igual aqueles youtubers, deixa aí o seu like, não é? Não custa nada antes de sair, você deixar aí um like, dizer que foi legal, porque isso é importante para que o YouTube continue propagando isso à medida que alguém abre um computador, possa encontrar de repente essas aulas ali disponíveis para as pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado também pelos moderadores que nos ajudaram a organizar, nossa secretária também, que ajudou a organizar boa parte aqui da aula, nosso pessoal que trabalha aqui nos bastidores, o Guilherme, que fica agora aqui por trás das nossas câmeras e na nossa organização, e que Deus abençoe a cada um de vocês, paz e bênção a cada um de vocês. Até domingo, 10 da manhã, é o nosso tempo, nosso culto, e a nossa próxima aula, terça-feira, às 20 horas. Deus te abençoe.